falar a respeito do profeta Jeremias, para a gente entender o que o capítulo 33, verso número 3 nos declara. Amém? Jeremias é um dos grandes profetas, assim como foi Isaías, Ezequiel e Daniel. Jeremias está no alto escalão dos grandes heróis da Bíblia Sagrada, heróis não, profetas. A Bíblia diz que este profeta teve uma chamada diferente das dos outros. Jeremias, a Bíblia diz que ele era filho de Ilquias. Ilquias é um sacerdote da linhagem real de Arão, sangue azul, sacerdote segundo a lei mosaica. Jeremias, creio eu, que estava estudando para se tornar sacerdote, porque ele ainda não tinha a idade certa para poder assumir o que queríamos, a função sacerdotal. A Bíblia diz que Jeremias foi chamado quando tinha 24 anos de idade. O Senhor disse para Jeremias bem assim: olha, antes que você formasse no ventre da tua mãe, eu te conheci. Antes que você saísse da madre dela, eu te santifiquei. Pelas nações, eu te dei como profeta. Deus disse para Jeremias: antes, dentro do ventre da tua mãe, antes que os seus ossos forem tecidos, antes que o seu corpo, as células fossem espalhadas, antes que as suas veias viessem a correr sangue para bombear o teu coração, antes que o feto de 12 semanas que você era tivesse membros humanos, antes que a aparência simples, redonda, como se fosse de um ovo, tivesse forma humana, Jeremias, antes da fundação do século, eu já havia apontado meu dedo lá para baixo, olhado e dito: é você que eu quero. A Bíblia diz que Jeremias ouve a voz do Senhor e ele indaga a Deus. A Bíblia nos diz diversas vezes acerca de indagação. Quando os profetas, como Moisés indagou ao nosso Deus, quando Deus deu para ele a missão de poder descer até o Egito, para poder tirar o povo de lá de dentro, tirar o povo que era escravo, para logo após com Josué se transformar num povo guerreiro. Do mesmo jeito, lá vai Jeremias e indaga ao nosso Deus, dizendo: olha, Senhor, eu sei da missão, porém, como eu vou fazer isso se eu sou apenas uma criança? Em outras traduções, como eu vou fazer isso se eu ainda sou um menino? Um menino de 24 anos de idade. Eu tenho 23 anos de idade, eu sei muito bem que se eu colocar o meu dedo no fogo, eu vou queimar o meu dedo. Eu sei muito bem que se eu atravessar na rua, se eu olhar para a direita ou para a esquerda, vai vir um carro e vai me atropelar. Eu sei muito bem que se eu tentar desobedecer uma autoridade, que seja do lado de fora ou dentro da igreja, vai haver o que vai acontecer comigo, vai haver retratação. Eu sei muito bem o que é o certo e o que é o errado. Jeremias estava se colocando na posição de um menino, não por causa da idade, não por causa do tamanho, mas ele estava querendo dizer: olha, para poder exercer esse serviço, eu não consigo, eu ainda sou criança para esse serviço. Por quê? Porque naquele tempo, igreja, como lá no nosso tempo, o ofício de um profeta era diferente do que o ofício de um sacerdote. Eu vou dar ênfase a esses dois. O sacerdote no Antigo Testamento, ele era o homem que ficava por conta de entrar dentro do tabernáculo, ou dentro do templo, anualmente, somos sacerdotes de eu, entrar lá dentro e oferecer o sacrifício anual ao nosso Deus. Quando ele oferecia o sacrifício, Deus respondia. Quando Deus respondia, Deus mandava fogo do alto, consumir o holocausto, e Deus dizia: olha, mais um ano de prosperação, mais um ano de bênção, mais um ano de paz para Israel. O sacerdote, ele tinha o ofício de entrar dentro do templo, de ter a sua vida santificada para Deus, ter a sua vida em correção ao nosso Deus, porque era um ofício hereditário, era um ofício que passava de pai para filho, de geração em geração. Era um ofício que não era a gente olhar: eu vou escolher aquele ali. Jesus vai te entregar a tua bênção. Não era um ofício que era feito: olha, eu escolhi aquele, ele vai ser sacerdote. Não, muito pelo contrário. Era um ofício que passava de geração em geração. Porém, o ofício do profeta era diferente, porque o profeta não era hereditário. O profeta não era ungido com um óleo qualquer. Não, o profeta ele só era levantado por Deus quando a pessoa, quando o lugar, quando a localidade, a região, o município, o bairro, o lugar, o espaço geográfico estava ali em pecado contra Deus. Não tem nenhum profeta na Bíblia Sagrada que é levantado sem ter pecado ao redor do povo de Deus. Deus não levanta profeta nenhum se não for para
lutar contra o pecado. Engana-se aquele que acha que quando que Deus levanta o profeta, no meio onde está todo mundo na bênção, Deus só vai levantar profeta quando estiver no meio da desgraça. É só quando o povo estiver na imoralidade, quando o povo estiver na prática errada contra Deus, aí Deus levanta o profeta. Jeremias sabia disso, que ele seria levantado para poder ir contra uma nação pecadora, uma nação pecaminosa. Mas pastor, o que tem a ver com 33:3? Daqui a pouco eu vou explicar o porquê. A Bíblia diz que Jeremias então recebe o cargo. E o nosso Deus diz para Jeremias: Jeremias, olha, você até não sabe falar, você até se colocou na posição de menino, mas eu, o Senhor, colocarei as palavras na sua boca. Capítulo 1 do livro de Jeremias, Deus vai lá colocando as palavras dentro da boca do menino que agora se torna profeta. E Deus dizendo: olha, eu te levantei, os altares serão restaurados, os lugares serão levantados, mas também te usarei para arruinar, para derrubar, para edificar e também para destruir, Jeremias. Aleluia, Deus! A Bíblia diz que Jeremias então agora inicia seu cargo, seu ofício de ministério de profeta. Agora Jeremias vai até Judá, vai profetizar, começa profetizando. Olha o que Deus fala para Jeremias. Deus diz para Jeremias: olha, Jeremias, está vendo todo esse povo ao redor? Está vendo os casais unidos, homem e mulher? Olha as crianças. Muito bem, Jeremias. Sabe o que vai acontecer com você? Você não vai poder se casar, Jeremias, com nenhuma dessas pessoas, com nenhuma dessas mulheres, dizendo melhor. Você não vai poder se casar. Olha o que Deus diz para Jeremias: você vai ter que viver o celibato. Glória a Deus. Celibato. Você não vai poder se casar com nenhuma dessas mulheres. Mas como assim? A lei proibia que ele viesse se casar com pessoas que não fossem da Judéia, que não fossem pessoas israelitas, mulheres israelitas. Porém, Deus está dizendo a Jeremias que não vai casar com ninguém, porque em primeiro lugar, todo esse mundo, todas essas pessoas estão em pecado, essas mulheres estão em pecado. Como você vai se misturar? Como o santo e o profano vai se misturar? Não tem como, Jeremias. Deus, aleluia! Não tem como. E olha, Deus fez isso e ainda usando em linguagem figurada, em simbolismo. Porque Deus sempre usa dentro da Bíblia diversas formas simbólicas. Deus usa isso, Jeremias, retratando-se junto com o povo. Deus usa Jeremias ali, dessa forma, para poder mostrar para o povo: olha, vocês não vão ter direito nem a descendência. Não terão descendência. Mas pastor, todo mundo vai morrer. A descendência que eu estou falando, igreja, é outra descendência. A Bíblia vai dizendo que lá Jeremias balança a cabeça e fala: tá bom, não vou casar, eu ainda me sinto um menino, mas então eu vou pregar. A Bíblia diz que Jeremias lá vai pregar. Jeremias tinha do seu lado um servo, um conselheiro, um escriba, na verdade, que sempre copiava tudo que Jeremias dizia. Deus começa falando na boca de Jeremias e diz para Jeremias: olha, fala para Baruque, o nome do rapaz, vai escrevendo tudinho aí agora no rolo. Depois que terminar de escrever, o rapaz vai poder entregar para o sacerdote no templo, e no templo, aquilo que o sacerdote ouvir vai chegar lá no rei e vai dizer. O servo de Jeremias ouve tudo aquilo, escreve, pega, vai lá no templo do Senhor, lê na frente de todo mundo, entrega para os sacerdotes entregam para os oficiais, e chega até a mão do rei. Quando chega na mão do rei, o rei, antes de ler, o servo chega diante do rei, abre o rolo, abre o papiro, olha para o rei e começa a dizer tudo aquilo que Deus havia mandado falar. O rei olha e pega o papel, amassa e joga no fogo, do lado onde tinha um incenso queimando. Joga no canto e diz: não quero nada disso, porque isso não é de Deus. O homem não quer ouvir o que Deus está querendo dizer. Logo depois disso, Jeremias fica tranquilo, porque Deus diz para Jeremias: olha, manda Baruque escrever de novo, Jeremias, todas as palavras de novo, porque o rei de Judá não entendeu o que eu quis dizer. E lá vai e escreve de novo. A Bíblia diz que está lá Jeremias agora profetizando diante do templo, diante de todo mundo, profetizando juízo contra Judá, contra Israel, contra as cidades circunvizinhas, contra as regiões, contra os países que não temem a Deus, contra todos aqueles que estão de costas para Deus. Jeremias está lá profetizando. Quando vai passando o Pazu, um dos oficiais do templo, do sacerdote, vai passando e vê Jeremias ali profetizando e diz: olha, manda prender esse rapazinho aí, eu não quero ver ele profetizando aqui não, principalmente na porta da casa de Deus, não quero. Lá vai preso Jeremias. A Bíblia diz que Jeremias é preso com um tronco, uma espécie de um armamento para poder encaixar aqui, uma espécie de algema, mas tranca bem aqui a mão e a cabeça, fica tudo aqui, somente isso aqui exposto, um pouco, trancada a cabeça e as mãos, correntes aqui e agrilhões. A Bíblia diz que está lá Jeremias preso.